Você está interessado na subcultura gótica? Você quer entrar ou conhecer mais a subcultura, mas não sabe por onde começar? Então preste atenção que esse é o vídeo para você. Esse vídeo aqui está sendo feito, na verdade, como uma resposta a um comentário que foi feito num dos meus vídeos mais recentes, um vídeo de reação até. O comentário foi de uma usuária chamada Vaquinha e, em outras palavras, ela perguntou por onde que ela poderia começar para aderir à subcultura. Então eu prometi para ela que eu ia responder a pergunta dela no formato de um vídeo, porque aí eu ia poder explicar melhor para ela e usar essa resposta para educar outras pessoas que possam ter a mesma dúvida. Mas nesse vídeo vai ter algumas observações importantes também, até para quem já é da subcultura, então assiste até o final. E se depois desse vídeo você quiser conhecer alguns músicos famosos na subcultura, aqui em cima tá um vídeo que eu fiz sobre os top 10 ícones góticos na música, depois assiste lá. Então esse vídeo vai ser um guia sobre como começar a escutar música gótica, claro, porque diferente do que alguns youtubers góticos falam, você precisa sim escutar música gótica para ser gótico, né? Você já ouviu alguém que se diz metaleiro que não escuta metal? Então, mesma lógica. A base da subcultura é a música e o visual é só um bônus, um complemento. Mas esse vai ser um guia também de estilo visual, roupas, acessórios, etc. Então, pega aí papel e caneta e vamos começar. Primeiro, uma aulinha de história rápida. A música gótica em todos os seus subgêneros surgiu no início dos anos 80, derivado do punk. Os primeiros subgêneros da música gótica foram o post-punk e o death rock. E deles surgiram o rock gótico, o dark wave e outros. Quando se trata de música gótica, eu já tenho que dizer pra você que não conhece que a música gótica pode ser uma música difícil de se gostar para a maioria das pessoas, até porque muitas vezes ela vai para um lado bem experimental. Então, como eu falei para a pessoa que me fez a pergunta, eu acho que a melhor maneira de você começar a ouvir música gótica é primeiro pensar no que você já gosta de ouvir. Que tipo de som você já curte fora da subcultura? É essa a estratégia que eu vou usar nesse vídeo para sugerir por quais bandas e por quais músicas dessa banda você deve começar. A música gótica engloba vários gêneros, e bandas do mesmo gênero podem ter identidades bem diferentes, então a gente vai focar nas bandas e eu vou dizendo a quais gêneros elas pertencem. Lembrando que eu não posso ficar mostrando muito das músicas aqui no vídeo por conta do sistema do YouTube, mas eu fiz uma playlist que vai estar na descrição do vídeo com todas as músicas que eu citar aqui na ordem que elas aparecem. Há 13 anos atrás, quando eu descobri a subcultura, o que eu mais escutava era rock e metal. Ouvia um pouco de metal dos anos 80, mas ouvia mais metal sinfônico, melódico e gótico. Mas não, metal gótico não entra na subcultura gótica, ele é um subgênero do metal e não da música gótica. Mas continuando, eu ouvia bandas como Evanescence, Black Sabbath, AC/DC, Epica, Within Temptation, Nightwish, Draconian. Então, no princípio, a música gótica que me atraiu puxava mais para esse tipo de sonoridade. Se esse também é o teu caso, aqui vai a listinha das primeiras músicas que você vai ouvir e tem grande chance de gostar. A primeira banda vai ser a icônica The Sisters of Mercy, uma banda de post-punk e rock gótico, com as músicas Temple of Love, Lucretia My Reflection e More. Essas são músicas com um som bem metálico, algumas têm bastante foco no som do baixo, muito característico do Sisters, mas como a grande maioria das músicas góticas, elas ainda são bem dançantes. E se você quiser dançar mais ainda, é só adicionar a música Dominion também na sua lista, uma das minhas favoritas deles. A segunda banda é a Incubus Succubus, também de rock gótico, que teve bastante influência do Sisters of Mercy em sonoridade, mas as letras do Incubus Succubus são bastante focadas em magia, paganismo e vampirismo. E pra mim a guitarra deles é ainda mais forte que a do Sisters, inclusive com um som de órgão em várias músicas, o que deixa elas bem atmosféricas e sombrias. As músicas deles que eu vou sugerir vão ser Vampire Erotica,
Samhain e Vampire Queen. A terceira banda de rock gótico que a gente vai ver vai ser a London After Midnight, também bem consagrada. Apesar de ser uma banda de rock gótico, às vezes é difícil de botar uma classificação no som deles, porque tem álbuns onde o estilo do som deles muda bastante. Então vou sugerir 3 músicas do álbum que eu acho que tem mais a ver com esse tipo de gosto: Spider and the Fly, This Paradise e Sacrifice. As 3 são do álbum Selected Scenes from the End of the World, que tem mais essa sonoridade de rock, mas ainda tem a presença forte de teclados e sintetizadores para quem gosta. Eu vou adicionar também a música Vampire Girl, da banda The Awakening, a música Darker Skies, da Son Sombre, que é uma banda mais atual, mas muito boa também. E um gênero gótico que é bom você conferir também se gosta de rock ou metal é o Death Rock, como da música Party Time, da banda 45 Grave. Agora, se você gosta de muito sintetizador, de som bem eletrônico para você fritar na pista de dança ou na sala da sua casa, tem mais sugestões ótimas aqui para você também. A primeira sendo a banda Clan of Xymox, que não só é uma banda de rock gótico, mas também foi a pioneira do gênero Dark Wave, que é um estilo de música eletrônica e obscura. As músicas são Something Wrong, Backdoor e a clássica Jasmine and Rose. Tem também a banda The Crook Shadows, que é Dark Wave puro e é conhecida por ter letras um pouco mais otimistas do que a maioria das bandas góticas, mas tem um som ainda obscuro e atmosférico, e eles usam bastante violino também, que fica uma combinação muito boa. Músicas boas deles para você ouvir são Deception, Winterborn e Sinking. Tem a música Blue Monday, da banda New Order, que é um clássico do New Wave e do synth pop principalmente. Essa é uma banda que surgiu a partir da banda de pós-punk Joy Division. New Wave não é muito a minha praia, é o subgênero mais leve, digamos assim, com bandas mais mainstream como o a-ha, mas faz parte da subcultura também. Tem inclusive a música A Purple Kiss, que é de uma banda de synth pop chamada Misfortune Deep, que é daqui, do norte, de Manaus, vizinhos meus aqui. Tem também a música Nightmares, da banda de Dark Wave Les Cautra, que também é muito boa. E se você quer música bem eletrônica, com vocais bem graves e sombrios, tem a música In the Shadows, do Dark, que também é Dark Wave. Que eu saiba, o Dark não é uma banda, mas sim um projeto musical de uma pessoa só, mas é muito bom e também é um dos artistas mais atuais dessa lista, junto com Misfortune Deep. Porém, se você costuma ouvir mais músicas que tem uma vibe mais pop, não necessariamente aquele pop da Madonna ou coisas assim, mas um meio termo ali entre o som mais metálico e o som eletrônico, essa aqui é a lista de músicas pra você. Começando com aquela banda de pós-punk que quase não é conhecida entre os góticos, The Cure, com 2 músicas, Burn e Friday I'm in Love. A música Severina, da banda de rock gótico The Mission, Personal Jesus, do Depeche Mode, que é uma banda de new wave e synth pop bem conhecida, inclusive mainstream, Face to Face e Spellbound, da grande Siouxsie and the Banshees, uma das bandas de pós-punk mais amadas na subcultura. E por fim, 2 músicas da banda This Ascension, Swan Dive e Ill Met by Moonlight. Essa é uma banda de ethereal, que é um gênero da música gótica que é mais atmosférico e bonito, com um clima mais de sonho, digamos assim. E essa é a lista das músicas góticas que eu sugiro que você comece a ouvir de acordo com o seu gosto, mas nada te impede de ouvir todas essas que eu mencionei, né? Vão estar todas na playlist aqui embaixo na descrição, como eu tinha dito, e a partir delas você vai explorando outras músicas, outras bandas e outros subgêneros da música gótica que eu não mencionei aqui, como o Cold Wave, o industrial, o EBM, etc. E se você não gostar de nenhuma das músicas que eu sugeri, você também pode fazer isso, escutar outras músicas das mesmas bandas ou de outras bandas, etc. E se lembre de que isso não é uma competição de quem ouve mais bandas ou conhece mais bandas. Não se sinta mal se certa banda que parece que todo gótico gosta não for do seu gosto. Isso é normal. E na subcultura a gente preza muito pela individualidade, então ouça o que você gostar, sem se sentir pressionado por ninguém. E se você gosta do visual
e dos filmes e dos livros, mas decidir que a música gótica não é pra você, tá tudo bem também. Você não é gótico, mas é o que a gente chama de darkly inclined. E não tem nada de errado com isso. Agora, não vai sair dizendo por aí que você é gótico sem ouvir a música, porque você vai passar vergonha com certeza. E agora a gente vai passar pro visual, né? Porque pra muita gente não basta participar, tem que estar uniformizado. Como eu disse antes, o visual é um bônus. Você pode muito bem ser gótico e parecer perfeitamente normal, entre aspas. Mas se você quer que o exterior reflita seu gosto musical, vamos lá. Primeira coisa que você tem que saber é que, ao contrário do que possa parecer, você não precisa gastar centenas de reais para montar um visual legal. Já existem há algum tempo marcas de roupas voltadas para o público alternativo, até mesmo aqui no Brasil, mas a origem do estilo gótico nasceu do DIY, da gambiarra, de caçar peças legais em brechós de segunda mão. E se você não estiver satisfeito com o estado original dela, você mesmo pode fazer a transformação que você quiser, ou pedir para alguém que seja mais habilidoso do que você. Lá nos anos 80 e 90, o pessoal não tinha outra alternativa senão se virar, até mesmo com acessórios. Além disso, você pode montar um visual muito legal, com roupas pretas super simples, como uma calça e uma blusa, mas com os acessórios certos que vão transformar ele num visual dark que você goste. Um harness, por exemplo, é um acessório que faz toda a diferença e eleva até a mais simples das roupas. Claro que hoje em dia, se você tem condições, tem várias marcas alternativas independentes que fazem coisas muito bonitas que valem cada centavo. E brechó alternativo também é o que não falta, só no Instagram tem inúmeros. Eu vou deixar na descrição links de lojas e brechós online que eu sigo para vocês checarem, mas claro que você pode procurar na sua cidade mesmo por esses lugares. Infelizmente aqui onde eu moro, a cena gótica é praticamente inexistente. E as opções de brechó são super limitadas, então eu acabo tendo que recorrer à internet e o preço do frete pra cá é sempre um sofrimento. Então, se você tá na mesma situação, a Shopee também é uma boa opção para você procurar coisas em conta e usar o cupom de frete grátis. Eu comecei uma série aqui no canal só focada na Shopee, sobre coisas legais e baratas que eu vou encontrando por lá e digo se a compra vale a pena ou não, quais lojas são confiáveis, etc. Vou deixar aqui em cima nos cards também para você ver depois. Mas, afinal, no que consiste o visual gótico? É só se vestir de preto? Se isso for o suficiente para você, perfeito. Mas é claro que as suas opções não acabam aí. Ao longo do tempo, desde o início da subcultura, o visual gótico meio que foi evoluindo, não é bem a palavra, mas foram se criando estilos diferentes dentro do estilo visual gótico, assim como na música. Eu vou citar só os estilos principais, digamos assim, os que realmente estão enraizados na subcultura. A gente vai começar lá pelo início, o primeiro estilo gótico, o Trad Goth, ou Batcave. Esse era o único visual gótico que você encontrava nos anos 80, no nascimento da subcultura, e ele também é chamado de Batcave porque esse era o nome de uma boate lá da Inglaterra, que era o principal lugar onde os primeiros góticos se reuniam. Esse estilo é caracterizado pelo cabelo armado, sabe quando você escova o cabelo ao contrário, que ele fica mais arrepiado e meio pra cima? Pois é. Quando tinha maquiagem, era uma maquiagem bem artística, bem geométrica. A roupa, na sua grande maioria, claro, era preta, desde vestidos bem longos e soltos, camiseta de banda, saias longas ou curtas de couro, jaqueta de couro cheia de correntes, spikes e até alfinetes, sobretudos, etc. O sapato de escolha já era o famoso coturno, e os acessórios eram meia arrastão, inclusive meias arrastão que eram transformadas em luvas e blusas, brincos grandes, anéis, colares, tanto de corrente com pingentes de cruz e até de símbolos pagãos como o Ankh, quanto de miçangas e pérolas. E o que era muito usado como colar eram terços, rosários. Mesmo que a subcultura não tenha qualquer relação com nenhuma religião, muito menos com a católica, o pessoal começou a usar os símbolos que eles achavam legal para destacar o visual, e tinha também as pulseiras e cintos com spike. Ou seja, as cores predominantes que você via nos góticos era preto, prateado e até mesmo branco. Hoje em dia o estilo trad continua firme e forte,
Inclusive continua sendo um dos estilos que você mais vê por aí, tanto no YouTube quanto no Instagram e essas coisas. Geralmente a maquiagem thread é com a base bem pálida, e isso meio que vale para todos os estilos, para você parecer um cadáver ou um vampiro, com olhos super marcados, assim como a boca. Se você quiser ver ótimos exemplos de maquiagem thread goth, eu vou deixar aqui em cima um dos vários tutoriais da minha amiga Necrose Moore, que são muito legais. O próximo estilo é o romântico ou vitoriano. Esse foi um estilo que apareceu nos anos 90 e foi super predominante no início dos anos 2000. Não que ainda não seja bem comum, acho que hoje em dia os mais comuns são o thread e o romântico, mas acho que naquele tempo o romântico era bem mais comum. Sem falar que esse foi o momento em que os góticos perceberam que o vermelho também era uma cor muito boa para aparecer no visual. Como o nome já diz, esse é um estilo bastante inspirado no movimento romântico da literatura, que aconteceu na era vitoriana, ou seja, as roupas vão emular as roupas daquele período e até mesmo de outros períodos históricos. É claro que de uma forma bem mais macabra e vampiresca, e se tem um gótico que parece um vampiro, é o adepto do estilo romântico. As características desse estilo são um cabelão longo, inclusive para os homens, e que podiam ter penteados bem elaborados também, capas com capuz, sobretudos elegantes, vestidos com babados e saias bem volumosas, algumas até com crinolina, espartilhos, principalmente, boleros, muita renda e veludo. Os acessórios podem ser luvas de renda, rosas, chapéus enfeitados, gargantilhas com pedras, assim como as pulseiras e os anéis e os brincos, leques e até mesmo sombrinhas emulando sombrinhas de época. A maquiagem é mais simples e elegante também, digamos assim. O estilo medieval. Esse foi um estilo que estava bombando nos anos 2000, mas que eu não vejo mais tão em evidência. E como o próprio nome já diz, ele foi inspirado por uma estética que as pessoas associam com um período medieval, porque, é claro, existem as catedrais góticas, que são da era medieval. Então, era, mais uma vez, cabelo bem longo, mas completamente solto dessa vez, calça de couro e camisas soltas com aqueles cordões perto da gola para os homens, assim como casacos e coletes e babados, assim como no estilo romântico. E para as mulheres eram aqueles clássicos vestidos de princesa, digamos assim, com as mangas bem grandes. Era um estilo tipo fantasia obscura, com capuzes, gargantilhas e tiaras. Nossa, agora que eu lembrei que se você quiser ter uma noção completa desse estilo, é só você olhar para a arte da Anne Stokes. Nos anos 2000, se você estava envolvido na cena, mesmo que só pela internet, você com certeza via as artes da Anne Stokes em todo lugar. Se você pesquisava gótico no Google, vinha pelo menos uma das artes dela, com certeza. Nas pinturas dela você geralmente via uma garota nesse estilo medieval de fantasia, com um toque macabro e um dragão. E tinha muita simbologia pagã também, então as góticas dessa época se inspiravam na arte dela e vice-versa. O death rock é outro estilo dos anos 80 que meio que morreu por um tempo, mas por volta ali de 2014, 2015, começou a voltar e hoje tá aí em evidência. Esse estilo é bastante parecido com o thread, mas é como se ele fosse o filho do punk com o thread. Tem as jaquetas de couro cheias de spikes e alfinetes, tem as camisetas de banda, arrastão, calça e camisas rasgadas. Na verdade, roupa rasgada é com eles mesmo. Coturnão brabo, a maquiagem bastante impactante como a do thread, e a estrela do visual, que é o Death Rock, que é o estilo de moicano do visual Death Rock. Geralmente, claro, com as laterais da cabeça raspada, ou às vezes só um lado, cada um faz como prefere. E é claro, acessórios como braceletes com spike, chokers com spike, correntes, anéis, etc. Agora vem esse estilo que também foi muito popular nos anos 2000, ainda tem bastante adeptos hoje, mas é quase considerado uma subcultura à parte, o cybergoth. Esse é mais inspirado por obras cyberpunks e futuros distópicos. Ele tem essa vibe mais futurista e diferente dos outros estilos. Esse talvez seja o único estilo em que góticos usam cores neon.
Sim, verde neon, rosa neon, laranja, etc. Tudo isso complementado com preto, na maioria das vezes. Quando eu disse que tem gente que considera eles uma subcultura à parte, é porque além do estilo visual deles ser bem diferente, eles curtem mais a música industrial e música eletrônica obscura que não necessariamente se encaixa na música gótica. E tem a dança industrial também, que a gente via sempre muito vídeo no YouTube e até virou um meme um tempo atrás. E isso é uma coisa que não é costume você ver os outros tipos de góticos fazendo, digamos assim. Os cybergoths usam arrastão, calças e blusas rasgadas, peças de látex como saias e até mesmo os espartilhos que eles usam. Tem as polainas felpudas e os dreadlocks sintéticos coloridos, que a gente chama de cyberlocks, que são talvez as principais marcas desse estilo. Tem os goggles, que são esses óculos tipo de proteção, e as máscaras de gás enfeitadas. Geralmente o visual cyber tem que ter aquele símbolo de perigo biológico em algum lugar, geralmente na máscara ou até nas lentes dos goggles. E esses são os estilos que são meio que os principais na subcultura gótica. Porém, eu quero deixar claro que você não precisa escolher um desses e ficar nele rigorosamente. No final, todos esses estilos são apenas gótico. Não existe realmente essas subdivisões e elas não são regras. Você pode pegar os elementos que gostar de cada uma delas, misturar e fazer seu estilo. Você não precisa se encaixar em um estilo só, e a grande maioria não se encaixa. Essas são só generalizações que foram notadas ao longo do tempo no visual dos góticos. Eu mesma gosto de misturar o romântico com elementos do trad, por exemplo. E muitas vezes o estilo que a pessoa escolhe reflete o tipo de música gótica que ela prefere. Por exemplo, uma pessoa que seja mais inclinada para o estilo trad, provavelmente, isso não é uma regra, mas ela provavelmente tem preferência por escutar os gêneros e bandas dos anos 80, como bandas de post-punk e rock gótico, The Cure, Bauhaus, Siouxsie and the Banshees, Joy Division, etc. Uma pessoa que pende mais pro romântico geralmente ouve London After Midnight, Lacrimosa, Mephisto Waltz, etc. Os cybergoths ouvem mais industrial, dark wave, eletro pesado, mas é claro que, como eu expliquei, isso não é uma regra. Escute quais gêneros você quiser e escolha o estilo que você quiser. Isso é só um guia para você identificar os elementos que você gosta e começar por aí. É claro que existem outros componentes da subcultura gótica, como a literatura e o cinema. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre literatura que os góticos gostam, mas se vocês quiserem saber sobre cinema, eu já fiz um vídeo chamado 5 filmes que os góticos adoram e pretendo fazer mais vídeos dessa série. E esse foi o meu guia para você que quer descobrir se você é gótico, e se for esse o caso e você virar aí um baby bat, seja bem-vindo e dá uma olhada aqui no canal também que você vai encontrar conteúdo útil na sua jornada. E se você quiser ver os próximos vídeos que vão sair, inclusive eu vou começar a fazer tutorial de maquiagem aqui também já no próximo vídeo, se inscreve no canal, porque não só você vai saber dos próximos vídeos, mas também foi comprovado cientificamente que quem se inscreve no meu canal fica automaticamente mais gostoso, então se torne um gostoso hoje se inscrevendo no canal. E se esse vídeo foi útil para você, dá um like e compartilha com quem você achar que vai curtir. Minhas redes sociais estão aqui embaixo, assim como o Instagram da minha saboaria artesanal gótica, a Lady Velvet. Obrigada por assistirem até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo.